Vamos colocar na presença de Deus, gente, pedir ao Senhor que Ele venha, tem que calibrar a altura dessa câmera aqui, que Ele venha se colocar no meio de nós, abençoar os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração, para tudo aquilo que Ele vai nos falar na noite de hoje. Que o Senhor receba na sua bondade, na sua misericórdia, a cada um de nós, com as nossas enfermidades, aqueles por quem nós nos comprometemos a rezar. De uma forma muito especial, pedimos a Deus pelo Valentim, que ainda não tem um mês e já fez 8 cirurgias no coração. Que o Senhor tenha misericórdia dele e muita força para os seus pais também nesse momento. E receba todos aqueles que são importantes para nós, para que o nosso coração possa permanecer leve e assim atento à voz de Deus. Que Ele cuide dos nossos problemas para que nós possamos cuidar daquilo que é dele. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós hoje vamos começar um dos meus temas favoritos no Lumen Christi, que é a missa, né? Porque a gente muitas vezes frequenta a missa e não entende muito bem aquilo que está se passando na celebração e por isso não mergulha, e por isso, porque não mergulha, não bebe tanto quanto poderia estar bebendo, e porque não bebe o suficiente, não semeia o bastante no mundo em que a gente vive. Então, é um dos temas que eu mais gosto de dar. Meu marido diz que eu exagero na exigência da liturgia. É por isso que eu gosto de começar esse módulo exatamente em cima do documento da igreja sobre a liturgia da missa, para a gente ver por que a gente precisa ser chato, né? O lado ruim é que vocês vão descobrir que tem algumas coisinhas nas missas que vocês participam que não são exatamente como deviam ser, né? Eu lembro que quando eu dei esse módulo aqui a primeira vez, o frei João, que era o paroquí, João, como era o nome dele? Itanabá. Ele participou aqui e uma das coisas é que o documento fala é que na hora do abraço da paz o sacerdote não pode sair do seu lugar, ele tem que ficar quietinho ali. E aí ele, mas eu costumo sair, eu fazer uma parte, eu não posso fazer nada, eu tenho que dizer o que está no documento da igreja, né? Não tem muita solução em relação a isso. Mas o que a gente vai perceber é que cada gesto na missa, ele tem um significado. Cada palavra tem um significado. E quando a gente entende o significado, a gente abraça a graça, né? Porque a gente sabe o que está se passando. Então, o grande objetivo aqui é esse, fazer com que todos nós possamos estar capacitados para abraçar essa graça. Esse documento, chamado Redemptoris Sacramentum, ou Sacramento da Redenção, né? Ele é... Entrou, espero que esteja entrando grande também para quem está online. Bom, esse documento, então, chamado Redemptoris Sacramentum, ele é da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e ele foi publicado em 2005 e promulgado pelo Papa João Paulo II, que é exatamente para tratar o culto divino na missa, e principalmente combater os erros e os enganos que estavam havendo lá. Ele começa dizendo que, na verdade, a missa é um sacramento de redenção. Durante a missa, todos nós vivemos os mistérios da paixão e ressurreição de Jesus. A missa é tido como um sacrifício. Já ouviram falar o sacrifício da missa? Por isso, um altar. O altar é onde uma vítima é sacrificada a um Deus, não é isso? É para isso que serve um altar. A vítima é um cordeiro, só que um cordeiro que, né, não um animal indefeso que não tem nada com isso, mas a vítima é o cordeiro de Deus
que é Deus mesmo feito homem, que se sacrifica por nós no altar. Então, toda missa nós lembramos que Jesus é sacrificado por nós numa cruz. Mas nós lembramos também que ele ressuscitou e que ele está vivo e que ele conquistou para nós a salvação por esse sacrifício. Então, em cada missa, nós anunciamos a morte de Jesus e proclamamos a sua ressurreição. É um mistério, mas que é renovado e vai ser renovado até o final dos tempos, porque foi isso que ele pediu de nós naquela última ceia. Ele pediu que fizéssemos o que ele tinha feito na última ceia até que ele voltasse. Então, até que Jesus venha, nós vamos estar renovando esse sacrifício dele. E é porque exatamente a missa é tão importante que esse documento foi escrito, porque a igreja diz, não há dúvida de que a reforma litúrgica do concílio, ele está falando do Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, ela renovou toda a liturgia da missa. Uma das grandes mudanças que ela fez foi que, várias mudanças na verdade, mas por exemplo, até o Vaticano II, o padre celebrava a missa da liturgia eucarística para frente, de costas para o povo e de frente para o altar do sacrifício. As igrejas tinham 2 altares e não um só, né? Então, o padre celebrava de costas para o povo e celebrava em latim. Então, o povo não via o mistério, e a igreja achava que era importante preservar esse segredo de como a missa era celebrada, e também participava muito pouco, porque ela não compreendia que hoje em dia latim já não é mais uma língua tão espalhada, então o povo não compreendia. Tinha alguns intelectuais, o meu sogro mesmo era um desses, né? Já morreu há alguns anos, mas ele falava assim, eu deixei de ir à missa depois do Vaticano II, porque até o Vaticano II eu ia na missa no Japão e eu entendia porque era falado em latim. Aí eu falei assim, mas só o senhor falava latim, né, São Luís? Porque o resto do povo lá certamente não falava. Então, foi uma forma de trazer a missa para mais perto do povo, para o leigo entender que ele não é espectador numa missa, ele é agente participante. Existe muita coisa na missa que é o leigo que está participando da missa que faz acontecer. E por isso nós precisamos que o leigo entenda o seu papel para poder participar. Então, a igreja fez essas mudanças, mas não pode se calar ante os abusos, inclusive gravíssimos, segundo ela, contra a natureza da liturgia e dos sacramentos e também contra a tradição e a autoridade da igreja. Abusos que em nosso tempo não raramente prejudicam as celebrações litúrgicas em diversos âmbitos eclesiais. Então, o propósito desse documento foi exatamente dar a posição da igreja diante dos abusos que ela conhecia. Então, ninguém está fazendo isso aqui para poder acusar ninguém, nem para apontar dedo para ninguém, mas para a gente leigo saber o que é o certo e passar a fazer o que é certo, se somos nós que estamos fazendo o que é errado. Por que a igreja acha isso tão importante? Vocês sabem qual foi o primeiro nome que a missa recebeu na história da nossa igreja? Ela não se chamava missa. Só começou a se chamar missa a partir da Idade Média em diante. O primeiro nome que a missa recebeu era partir do pão. Porque foi o gesto de Jesus na última ceia. Então, você vai ler na Bíblia, os fiéis se encontravam para partir do pão, né? Partir do pão é a missa, né? É o que eles celebravam. E por que o partir do pão? Por causa do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. O que acontece no capítulo 24 do Evangelho de Lucas? Jesus morreu na sexta-feira, e no domingo de manhã, ele já estava ressuscitado e já tinha inclusive aparecido a Maria Madalena. Mas 2 discípulos dele não sabiam disso, porque no raiar do dia, no domingo, eles pensaram assim, bom, nosso mestre está morto,
a gente saiu da nossa vila para poder seguir esse mestre, ele não é o Messias, porque ele está morto, então vamos voltar para casa. Então vamos voltar para casa. E foram os dois lá, marchando de volta para a vila deles, que se chamava Emaús. No meio do caminho para Emaús, eles discutindo lá entre eles, puxa, que decepção, Jesus morreu, então ele não era o Messias. Quem se aproxima deles? O próprio Jesus. E pergunta para eles, o que vocês estão discutindo? Leiam o capítulo 24 do livro de Lucas, porque é um evangelho maravilhoso, esse evangelho dos discípulos de Emaús. E Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo? E ele se volta e fala assim, então o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Como mataram aquele profeta chamado Jesus de Nazaré? Então ele não pode ser o Messias. E Jesus então diz para eles assim, homens de pouca fé, então vocês não sabem que o que aconteceu com ele já estava escrito? E desde o Antigo Testamento, ele vai listando para ele as passagens que narravam o que devia acontecer com o Messias. E os discípulos bebendo das palavras de Jesus. Quando chegam na vila deles, Emaús, Jesus faz de conta, ou seja, Lucas fala isso, né? Jesus faz de conta que vai seguir adiante. E eles então falam assim, mas por que você vai seguir adiante? Fica aqui conosco. O dia já está chegando, a noite já está chegando. E aí, Jesus então senta com eles e eles vão servir uma refeição para Jesus. E quando Jesus toma o pão e ele parte o pão, é no exato momento que Jesus parte o pão que eles reconhecem Jesus. Então, por isso, a missa começou, porque aí eles esqueceram o cansaço, Jesus desaparece, e eles voltam correndo para Jerusalém para contar para os discípulos que tinham visto Jesus ressuscitado. Só que aí Maria Madalena já tinha dado a notícia, e os discípulos só confirmaram o que os discípulos de Emaús contaram. Mas o fato deles terem reconhecido Jesus no partir do pão, significa que eles, na ceia de quinta-feira, que não foi na quinta, foi numa terça, mas isso é outra conversa. Na Santa Ceia, eles estavam lá. E eles viram Jesus instituir a Eucaristia. E ainda assim, no domingo de manhã, a fé deles já tinha acabado e eles estavam voltando para casa, né? Então, a missa é importantíssima para nós, porque ela nos recorda a graça de Deus, as promessas de Deus, os gestos de Deus, o carinho de Deus. E por isso a igreja diz que a missa não pode ser mudada, porque os abusos impedem as pessoas de ver o que quem estava naquela ceia viu, de ouvir o que quem estava naquela ceia ouviu. Se o padre ou se nós começamos a inventar coisas dentro da missa, nós estamos desviando a atenção daquilo que quem está participando da missa tem o direito de receber, que é a mesma experiência que quem estava naquela ceia com Jesus tem o direito de receber. Então a igreja não admite mudanças na missa, por isso, porque a experiência de Emaús, ela precisa ser repetida, ela precisa ser disponibilizada para todos aqueles que participam lá. Ora, e aqui nesse número do documento, no número 9, a igreja bota um pouquinho de pano quente. Talvez tantos abusos que a gente vê na missa sejam porque as pessoas não sabem o que é certo. E por isso, então, estamos escrevendo esse documento para dizer o que é certo, né? E o que não é certo. E é por isso que a gente começa a falar da missa exatamente por esse documento, né? Bom, a igreja, então, recebeu de Jesus a missão de repetir o que ele fez até que ele voltasse. Isso é uma responsabilidade que a igreja tem e que a igreja leva muito a sério. Então, ela se entrega com solicitude e fidelidade às gerações futuras. Se ela começa a mudar a missa, aquilo que os nossos netos e os nossos bisnetos vão ter vai ser diferente daquilo que quem estava naquela ceia com Jesus vai estar experimentando.
Então, é por isso que ela, em respeito às gerações futuras, ela sabiamente guarda e protege aquilo que faz parte da liturgia. Porque muita gente pensa assim, a igreja fazia a mesma coisa que há 2000 anos atrás, isso é retrocesso, é ultrapassado. Não, na verdade é respeito porque quem vai participar da missa. E mesmo que um papa quisesse, é o que diz o documento, no número 10, ela não tem poder para mudar o que está na missa, porque nenhum papa manda mais do que Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quisesse a missa diferente, ele teria celebrado uma Santa Ceia diferente do que foi a Santa Ceia. E por isso, porque ela foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, a liturgia é parte imutável, né? E não pode ser alterada nem mesmo por um papa, né? O mistério da Eucaristia é demasiado grande para ser manipulado por quem quer que seja. Então, todos nós, quer leigos, quer religiosos, temos a obrigação de preservá-lo e respeitar, porque ele tem um caráter sagrado, né? E se a gente começa a desvirtuar, a gente esvazia a missa daquilo que é santo, daquilo que é perfeito e que precisa ser observado. Nem mesmo um sacerdote pode mudar aquilo que está na missa. É claro que é função do sacerdote fazer com que a missa seja a mais participativa possível, né? Que o povo se sinta cada vez mais participante. Mas algumas vezes tem sacerdote que quer inventar algumas coisas. Por exemplo, tinha uma igreja em Nova Iguaçu que celebrava a Eucaristia com pão de hambúrguer. Tinha algumas igrejas em que o padre chamava um leigo para fazer a homilia. Isso é terminantemente proibido. Não é em desrespeito ao leigo, mas durante a missa ele não tem papel no altar. Só o sacerdote, que é Jesus, está em persona Christi, que pode fazer isso. Então, tem alguns abusos que a gente sabe, por exemplo, fazer a apresentação musical durante a missa. Gente, não pode. Mas é uma Semana Santa. Bota a apresentação musical no final da missa. Foi dado a bênção final, ou deixa a bênção final por último, mas primeiro a missa, e não você ter intervalo, ou você ter quebras, ou você ter outra coisa. Lá na Nossa Senhora da Paz, a missa de 4h30 domingo, santo, 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 bate palma. Não tem problema bater palma, não. Se a letra do santo for a mesma letra que está na coisa, não tem problema, né? O que não pode é mudar a letra. O santo é uma parte da missa que é considerado imutável, tal como glória. Você não pode mudar o texto do canto do santo, e nem do glória, né? Mas isso a gente vai chegar lá na parte da música, que é onde meu marido fica mais furioso comigo, a gente vai chegar lá. Adaptações, na maioria, consistem em escolha de alguns ritos ou textos, cantos, leituras, munições, gestos mais correspondentes à necessidade de preparação e índole dos participantes atribuída ao sacerdote e celebrante. Tudo bem. O padre pode, se é uma missa das crianças, botar a missa das crianças, fazer a leitura, as versões mais breves, fazer uma homilia mais intimista com as crianças, né? Tudo isso é aceitado. Agora, contudo, o sacerdote deve estar lembrado de que ele é servidor da Sagrada de Liturgia e que não lhe é permitido, por conta própria, acrescentar, tirar ou mesmo mudar qualquer coisa na celebração da missa. Isso é a igreja falando, gente, é a Sagrada Congregação para a doutrina da fé. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Ora, mudanças quebram a comunhão, eu acho isso tão lindo. Uma das coisas que nós falamos a respeito da nossa igreja é que ela é católica, que quer dizer universal, apostólica,
né, fundamentada no ensinamento dos apóstolos, romana, porque a sede fica em Roma, mas nós também dizemos que a nossa igreja tem unidade de rito e de doutrina, não é isso? Isso significa que a leitura que está sendo feita na Igreja Santa Mônica hoje é a mesma que está sendo feita no dia de hoje no Japão, na Austrália e na Conchichina, porque é a unidade de rito. Ou seja, o mesmo pão é distribuído para todos os filhos, independente de onde eles estejam. Se um padre começa a variar muito a missa, o que um está recebendo é diferente, então você quebra a unidade, que é uma das características fundamentais do catolicismo, né? Então, nós não podemos ter esse tipo de prejuízo dentro da celebração da missa. E os cristãos que frequentam a missa têm o direito à verdadeira missa, e não a missa inventada por uma pastoral ou por um sacerdote, que é diferente daquele. Eu não estou falando mal dos padres, hein, gente? Esse é um documento da igreja, não é da Vânia, né? É a posição da igreja sobre a missa. Então, todos os fiéis cristãos gozam do direito de celebrar uma liturgia verdadeira, especialmente a celebração da Santa Missa, que seja tal como a igreja tem querido e estabelecido, como está escrito nos livros litúrgicos e nas outras leis e normas, né? Além disso, o povo católico tem o direito a que se celebre por ele, de forma íntegra, o santo sacrifício da missa, conforme toda a essência do magistério da igreja. Porque toda missa é por nós também, né? Então, nós temos que estar inseridos ali. A missa foi instituída por Cristo para ser o sacramento da unidade, né? Então, é fundamental que o sacramento da Eucaristia seja o ponto alto da missa. E é isso que a doutrina litúrgica hoje faz. Nós temos 2 liturgias dentro da missa, vamos ver isso nas próximas semanas, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, e as 2 conjuntamente contribuem para nos fazer receber Jesus na forma de pão. O pão da palavra e o pão eucarístico. Então, somos alimentados de Deus em cada missa que a gente participe. Então, o ministério da Eucaristia não é propriedade do celebrante e também da comunidade. Eu me lembro que, há uns 6 meses atrás, o padre Lincoln, lá da Gávea, virou para mim: Vânia, tem um casal que vai fazer bodas de ouro, e ele pediu para fazer os slides, né? Que eles vão fazer um livrinho também para a celebração. E sou eu lá na Gávea que faço os slides para todas as missas, né? Então, lá fui eu falar com o casal que não sei o quê. Eles queriam mudar tudo na missa. Eles queriam as leituras diferentes, eles queriam... Nossa, vocês já foram alguns casamentos que você encontra uma verdadeira floresta dentro da igreja? Que às vezes os noivos perdem um pouquinho a noção do que é o templo da igreja e do que é o salão de um clube? Pois é, então, o que a igreja diz é que não é propriedade do celebrante, mas não é propriedade do fiel também. Não é porque você vai dar uma contribuição ou pagar por uma celebração que você tem o direito de escrever o script que o padre vai seguir. Porque a missa é a missa, né? E você realmente vai para uma igreja para receber a missa. Mas a senhora lá queria mudar tudo, queria... né? Eu falei para ela assim: sinto muito, senhora, isso é parte fixa da missa, eu não posso mudar. Mas... assim, principalmente porque a senhora está fazendo uma missa que é no horário normal de missa da comunidade, onde o povo que vem à missa tem o direito de receber a missa tal como é a missa. Nem todo mundo ali é seu convidado. Se a senhora quer algo muito específico, a senhora tem que fazer uma missa fora do horário normal, me dizer o que a senhora quer, que eu vou perguntar ao padre que vai celebrar,
se ele aceita aquilo que a senhora está querendo. Mas isso aqui eu já digo para a senhora que ele não vai aceitar. Então, às vezes, o próprio fiel é um pouquinho intransigente nisso. Eu lembro que uma vez, eu era ministra da missa lá da Gávea e logo depois tinha um casamento. E aí, eu terminei a missa e já arrumei a liturgia para o casamento que ia chegar. E era um diácono que ia celebrar. E o diácono, muito certamente, ele chegou antes, eu estava lá no altar arrumando a credência, ele virou para os músicos contratados e perguntou: quais são as músicas que vocês vão tocar? E os músicos disseram: esse. E aí ele disse: esse não vai, esse não vai, esse não vai, esse não vai. Ah, para quê? Aí eu fui para a sacristia, daqui a pouco está o diácono lá se paramentando, entra a mãe da noiva. A minha filha está chorando aos prantos no carro aí fora. O senhor está estragando o momento da vida dela, porque ela escolheu cada música, porque tem alguma coisa a ver com ela e com o noivo dela. Queriam cantar até balão mágico dentro da celebração do casamento, né? Aí o diácono falou: eu sinto muito, senhora, se a senhora tivesse perguntado antes, eu teria informado para a senhora que durante a celebração litúrgica, as músicas têm que ser litúrgicas. A senhora guarda essas músicas todas para cantar lá no clube, na festa. Aqui tem que ser músicas que estejam de acordo com a liturgia que vai ser celebrada. Então, a gente tem que ter esse tipo de respeito pelo sagrado, gente, né? Aí, às vezes, a gente perde um pouquinho a noção. O cachorrinho do casal entrou fazer a missa. Tá assim, tão horrorizado. Pois é. Eu disse, uma vez eu cheguei na minha paróquia, eu não reconheci, porque os noivos tinham colocado umas placas de folhagem no altar, revestindo o altar todo, parecia uma floresta. Aí eu virei para o meu pároco e falei assim: padre, o que houve aqui? Ele: eu não sabia, acabei de chegar e ver, o que eu faço? Eu falei assim: bom, agora está um pouquinho tarde. Mas eu, se fosse o senhor, começava a colocar uma regra aqui para casamentos, que os noivos têm que apresentar o projeto de flores antes, porque não dá para aguentar isso, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção. Missa, né? Mas mesmo assim, tem muita gente querendo fazer muita coisa na igreja que não é... Sim, com certeza. Mas vamos falar disso. Só estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que se faz, né? E o que a igreja não condena é aquilo que vai incentivar, aproximar o leigo a participar da missa, e inclusive a música. As músicas são um ponto da nossa aula aqui sobre missa que eu mais pego no pé. Porque a música bem colocada na missa, ela faz as pessoas que estão na missa mergulharem no sagrado. A música mal colocada distrai e dispersa totalmente. Missa, a não ser que seja um coral gregoriano, não é o momento para você ter a apresentação musical de banda dentro da missa, músicas que só as pessoas que cantam conhecem. Tem que ser músicas que o povo saiba cantar, saiba acompanhar, porque ele tem que estar vivendo a missa que está sendo celebrada também, né? E meu marido, é uma das coisas que meu marido pega, ele fala assim: então quer dizer que a gente nunca vai ensinar música nova na missa? Eu falo assim: é claro que vai. Você chega mais cedo, antes da missa começar, tem sempre algumas pessoas que chegam antes, e você fala assim: nós hoje vamos cantar na hora do ofertório uma música diferente, vamos aprender para vocês nos ensinarem a cantar? E você canta aquela música nesse dia, e na outra semana, 3 semanas depois o povo já aprendeu e já canta junto. Mas você ter uma missa inteira, onde todas as músicas são desconhecidas e só quem está com o microfone na mão é que está cantando, é um pouquinho complicado. Fala, Gilberto. Não seria muito mais nas missas de domingo, onde tem a música bem no folheto. Mas é raro você encontrar uma missa onde a música cantada seja no folheto. Aí deixa eu dizer uma parte também, porque sou eu que escolho as músicas que eu boto nas transparências. Nem sempre as músicas que estão no folheto são as melhores músicas para aquela liturgia do dia.
né? Todo mundo canta, porque só a letra. Não, nem todo mundo, mas não sabe a melodia, Gilberto. A letra está lá. Canta a melodia e você vai acompanhando. Não concordo. Eu acho que quando a música é conhecida, que está no folheto, eu sempre deixo a música que está no folheto. Mas às vezes são músicas que não têm nada a ver com as passagens daquela semana e são músicas totalmente desconhecidas. Aí o povo não vai cantar mesmo. Né? Mas música é um assunto à parte para uma aula exclusiva da gente mais tarde. Vamos lá. Bom, o leigo, então, vai participar melhor se ele conhecer. E é por isso que a igreja fez esse documento, não só para os religiosos, mas também para os leigos entenderem o que é que se passa na missa. E os coroinhas são incentivados a participar das celebrações. Gente, é tão bonito a gente ver as criancinhas no altar, servindo o altar, né? E é uma forma de engajá-los na igreja também. Pena que depois que eles vão crescendo, a gente não tem nada que prenda eles ali na igreja e eles acabem se perdendo. Mas a igreja comenta. Bom, sobre o lugar da celebração, o que o documento da igreja diz? Que o lugar de se celebrar a missa é no templo. Simplesmente assim. Quero celebrar uma missa no clube. Quero celebrar uma missa na praia. Quero celebrar uma missa no estacionamento de um supermercado. Não é o lugar apropriado. É proibido fazer? Não, não é. Mas você só pode celebrar fora da igreja com autorização da diocese. Porque o bispo precisa ficar sabendo o propósito. Por quê? Você vai fazer uma missa para os jovens, fazer na praia? Ótimo, excelente. Agora, você vai fazer uma missa num clube só porque é aniversário de uma senhora lá que depois quer unir, fazer já o almoço e emendar com coisa? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a igreja precisa autorizar quando a celebração é fora do templo. Fala, Seri. Que Dom Helder, toda vez que vinha ao Rio, ele celebrava uma missa lá na casa da irmã dele, na Icinha. Eu mesmo assistia a missa dele lá. Sim, nós todo ano tínhamos uma missa celebrada na comunidade que a gente trabalhava, na casa de quem estava sendo o jantar de final do ano. Mas a gente mandava para a arquidiocese o aviso, o padre se responsabilizava, era uma comunidade de serviço que servia a igreja e vinha lá a autorização de Dom Eugênio. Aí a gente celebrava as missas. Tem que pedir, né? Quer falar, Tânia? Não, eu para casar em casa, a missa também. Teve que pedir. Pedir licença. Exatamente. Sim, precisa, né? Porque a igreja tem que ter o controle dessas coisas. Nunca é lícito a um sacerdote celebrar a Eucaristia em um templo ou lugar sagrado de qualquer religião não cristã. Então, por exemplo, vamos ter um encontro ecumênico da igreja católica com a igreja evangélica fulano tal. Vamos celebrar uma missa lá? Não, não pode, né? Missa é dentro da igreja católica, né? Tal como eles não vão aceitar também que a gente celebre uma missa no templo deles, mas o caso é que é mútuo aqui. E se recomenda que o sacerdote, mesmo em viagem de férias, ele procure celebrar a missa diariamente, porque a intimidade com Deus que se estabelece na missa é algo que é fundamental para o ministério dele enquanto sacerdote. Pode-se celebrar uma missa em latim? Pode. Sim, algumas igrejas, por exemplo, lá perto da minha casa tem uma igreja maronita. Uma das missas do domingo é no idioma deles, com autorização da igreja. E a igreja autoriza pelo menos uma das missas dominicais ser no latim, se a paróquia quiser, né? Mas não é mais obrigatório. E já falamos disso aqui. E os vasos sagrados? Antes da gente entrar já na parte
inicial de missa que a gente vai ver hoje, que é o ano litúrgico. Às vezes a gente fala e as pessoas falam assim, mas a igreja ostenta, né? Por que cálice de ouro? Por que cálice de prata? Bom, são raros cálices de ouro puro, tá, gente? Eles são banhados a ouro, banhados a prata, não são de ouro, mas são de metais nobres. E a igreja diz que isso é fundamental. Não por ostentação de riqueza, ou de poder, ou de luxo, mas porque os metais nobres são aqueles que soltam menos resíduos. O que está naquele prato, o que está naquele cálice, vão se tornar o corpo e o sangue de Jesus. Nós não queremos, por exemplo, que seja um metal vagabundo que vai soltar resíduos no sangue do Senhor que vai ser consumido pelas pessoas. Então, se recomenda que sejam de materiais nobres. Pela mesma razão, a igreja diz, porque os outros metais se corroem, oxidam facilmente. Então, é para evitar isso. Não é por luxo, é por necessidade. Da mesma forma, a igreja diz, evite-se, por exemplo, que sejam utilizados... onde é que está? Vasos comuns ou de escasso valor, de cristal, de argila, de porcelana ou outros materiais que quebram facilmente. Imagine que você está com um cálice do sangue consagrado de Jesus num copo, num cálice de cristal lindíssimo, mas que o coroinha esbarra nele, ele vai para o chão e vai ali junto com o sangue de Jesus e você tem toda ali a mistura do coisa. Então, né? Não mais, porque saiu esse documento em 2005, né? Então é por isso. E não sei se vocês sabem, gente, mas tudo que é usado na missa recebe uma bênção especial. Os livros que são feitos, as leituras são abençoados. Cada cálice, cada paninho que é utilizado na celebração da missa são abençoados. E por isso eles são lavados de forma separada para poder preservar o que é o sagrado. Então, a gente às vezes não nota e não percebe a grandiosidade do que acontece por trás da missa. Dúvidas sobre esse documento da igreja? O resto são pontos específicos sobre cada parte da missa que a gente vai pincelando quando a gente chegar nessas partes. Mas tudo bem até agora? Tudo bem. Sim. Todos os padres aprendem latim? É obrigatório? Não mais. Não mais. Hoje em dia é muito mais comum um padre estudar grego ou estudar hebraico para poder ler os originais da Bíblia do que estudar o latim. Italiano é mais comum hoje do que o latim propriamente dito. Tranquilo? E a gente sabendo desses detalhes, né, a gente vê a grandiosidade. Nossa, é demais. Eu sou apaixonada pela missa, né? Então sou meio suspeita. Mas vamos ver então agora que a gente viu sobre... Vamos ver agora sobre o ano litúrgico, que é a primeira parte da missa propriamente dita que a gente vai estudar na noite de hoje. Ok. Tudo na missa envolve ou é regido, ou seja, a grande partitura que rege a missa é o que a gente chama de ano litúrgico. O ano litúrgico, ele tem essa configuração desse desenho aqui, parece muito confuso, mas ele, na verdade, não é nada confuso. Todo ano litúrgico começa com o advento, que é o tempo de preparação para o Natal, que dura exatamente 4 semanas. Depois do advento,
você entra no tempo do Natal, que é o Natal propriamente dito. O fim de semana seguinte é a festa da Sagrada Família, depois a festa de Maria, Santa Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, Epifania, que é 6 de janeiro, o domingo seguinte será o Batismo do Senhor. O Batismo do Senhor encerra o tempo do Natal e começa o tempo comum. A primeira fase do tempo comum, ele vai durar entre 8 e 9 semanas. E ele vai falar sobre a infância de Jesus e sobre como Jesus convocou os primeiros discípulos e as primeiras pregações e milagres de Jesus. São as 8 semanas que você tem, desde o final do tempo do Natal até o início da Quaresma. 8 ou 9 semanas. Aí você interrompe o tempo comum, que é verde, para entrar nas 5 semanas que preparam você para a Páscoa. É o tempo da Quaresma. Depois do tempo da Quaresma, você tem a Páscoa propriamente dita e os 7 domingos que vão até Pentecostes, que são o tempo que a gente chama de Pascal, onde a cor litúrgica predominante será o branco. Depois do tempo pascal, você entra de volta no tempo comum, e aí então ele vai estar entre a 9ª semana ou a 8ª semana, e vai até a 34ª semana, que é a festa de Cristo Rei. A 34ª semana do tempo comum é sempre a festa de Cristo Rei do Universo. Na semana seguinte, você já volta o ciclo, porque já é o advento para o próximo Natal. A gente está agora no... Nós estamos aqui, ó. Segunda parte do tempo comum. Não, peraí, aqui. Aqui. Aqui, ó. Nós, nesse domingo, vamos ter o 16º domingo do tempo comum. Domingo passado, ontem, foi o 15º domingo do tempo comum. São 34. Então, nós temos ainda 19, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. 18, 17 domingos até a gente ter a festa de Cristo Rei. E as cores é que identificam cada um desses tempos. Ora, o que significa? A cor do tempo do Advento e da Quaresma é o roxo. O que significa o roxo dentro da liturgia da igreja? É quando a gente vai ver as toalhas roxas, os paramentos do padre vestidos de roxo. O roxo é sempre preparação. Ele indica penitência, recolhimento, olhar para si próprio, examinar a si próprio para ver o que precisa ser melhorado para Deus. As imagens cobertas só na Quaresma e não é mais obrigatório. Vamos falar? Não, não é mais. Não é mais. No próximo slide a gente vai falar dele. Mas a cor roxa, então, ela significa preparação. Muita gente pensa que quando a igreja diz é tempo de preparação, é tempo para você ver o quanto você é pecador. Até parece que não conhece Deus, né? Deus não olha para a gente procurando o pecado. Deus já sabe qual é o nosso pecado. Deus olha para a gente querendo encontrar a vontade de ser melhor. Então, para Deus e para a igreja, no tempo da Quaresma, no tempo do Advento, mais do que você encontrar os seus pecados, é importante você encontrar os seus talentos. Porque você tem muitos talentos. Deus é quem nos fez. Nós temos muita coisa boa para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E para Deus é mais triste você não usar os talentos que você tem do que você se deixar seduzir pelos seus pecados. Porque se você usa os seus talentos, você se torna mais comprometido com Deus e com a igreja. E aí você não tem tempo para querer pecar. Então, a psicologia de Deus é um pouquinho diferente daquela que a gente imagina. Mas então, o roxo, que é usado no Advento e na Quaresma, ele é tempo de conversão, de penitência, de preparação. O branco também pode ser dourado, ele indica festa, solenidade, vitória, paz. Então, ele é usado no ciclo do Natal,
no ciclo da Páscoa e nas grandes solenidades da igreja. Por exemplo, o mais próxima solenidade agora, 15 de agosto, Nossa Senhora da Glória. Qual vai ser a cor? Branco, porque é uma solenidade. Mas nós tivemos, por exemplo, 30 de junho, uma outra solenidade, que foi São Pedro e São Paulo. Mas a cor litúrgica não foi branco, foi? Não, foi vermelho. Por quê? Porque o vermelho é a cor que indica o martírio. Os dois morreram mártires. E por isso a cor do martírio prevalece em relação ao branco. Tempo do Natal, a cor é branco. Tempo da Páscoa, a cor é branca, né? 1º de janeiro, Nossa Senhora, Mãe de Deus, é branco, né? Santíssima Trindade, é branco. Corpus Christi, é branco. Então, toda festa, toda grande solenidade da igreja, a cor litúrgica será branco, que também pode ser usado o dourado, né? Você só não pode usar um vermelho ou usar um rosa dentro de um tempo de solenidade que não é uma festa de mártir. O verde é chamado de tempo comum. Por que tempo comum, gente? O que significa o verde? Sabia que sempre surge a esperança. Mas não é. Não. Vou falar e vocês vão estranhar. Tempo comum significa o tempo ordinário. Porque para nós ordinário é uma palavra depreciativa, né? Algo que não tem muito valor, é o de todo dia. Mas, na verdade, para a igreja, o ordinário significa fidelidade. Ele significa que a gente não pode se lembrar que Deus está presente só quando é dia de festa. Nos nossos dia a dia, na rotina e na simplicidade de cada dia, Deus igualmente está presente. E por isso o verde. Porque o verde, dizem os teólogos, é a cor favorita de Deus. Porque é a cor mais abundante na natureza. Ela está nos verdes das árvores, está na cor do mar por causa das algas. Então se diz que é a cor favorita de Deus, é a mais comum, é a que mais está presente. Então, ele mais usou, né? Exatamente. Então, olha, o verde significa fidelidade, confiança, muito mais do que esperança. É claro que quem confia espera, né? Mas a razão é essa. O vermelho, ele significa paixão, morte, mas também o Espírito Santo. Então, nós vamos usar o vermelho toda vez que for a festa de um santo que morreu mártir, como São Pedro e São Paulo, São João Batista, quem mais? São Sebastião é vermelho, Jesus é vermelho, porque Sexta-feira Santa é vermelho, porque ele morreu mártir. Domingo de Ramos vai ser vermelho, porque se lê o Evangelho da Paixão de Jesus também. Mas também é a cor que a gente vai usar nas festas do Espírito Santo. Então, Pentecostes é vermelho, né? Por causa do Espírito Santo. Bom, e o rosa? O rosa é uma cor muito especial, porque o rosa, você não tem um tempo litúrgico para o rosa. O rosa, ele acontece 2 domingos no ano e só. Ele acontece no penúltimo domingo da Quaresma e no penúltimo domingo do Advento. E ele tem uma missão muito tranquila para ser transferida. Por quê? Porque o roxo é tempo de preparação, certo? São 5 semanas na Quaresma, 4 semanas no Advento, mas o objetivo é preparar para a festa que vem. E ele acontece exatamente quando falta um domingo para você acabar a Quaresma ou o Advento. E a missão dele é dizer o seguinte: olha, o rosa acontece quando a luz bate no roxo. O roxo explode, fica róseo. Então, a missão do rosa é dizer, se você está se preparando durante essas semanas, aguenta firme porque a luz já é vista.
Então, você já está acabando, você já está chegando lá, você já está quase triunfando. Resiste, aguenta até o fim. E se você não está se preparando, o recado é outro. Está acabando o tempo. Corre, apressa, acelera, porque senão você vai perder a graça que passa. Então, essa é a mensagem que o Rosa vai passar nesses 2 domingos do ano. Eu pensei em alegria. Hã? Eu pensei em alegria. Alegria porque está acabando o tempo de penúria, né? E aqui, o que altera na liturgia? Aqui que está, olha, Tânia, olha, o que acontece? Flores é permitido no advento? Sim. No Natal, sim. Na Quaresma, não. E é importante você saber disso, porque muitas vezes eu estou lá na igreja preparando a missa. Aí chega uma pessoinha cheia de boa vontade, com um braço cheio de flores. Eu trouxe para botar no altar. E aí você tem que dizer para ela assim, obrigada, mas a gente vai botar lá na capela do Santíssimo, porque as flores não podem vir para o altar. Ela não entende, ela se sente ofendida. Mas, na verdade, é por isso que é importante que a gente que é cristão, ele conheça as regras da igreja. Porque não é fazer menos do sacrifício e do presente dela para Deus. É que, na verdade, a flor simboliza alegria. E tudo aquilo que simboliza alegria, a igreja recolhe durante o tempo da Quaresma. Por quê? Porque muitas vezes você disfarça com alegria aquilo que você não quer prestar atenção. Então, para você não se distrair com o que chama atenção e está recolhido se preparando para a festa que se aproxima, a igreja abole tudo aquilo que simboliza alegria. Na Páscoa, sim, no tempo comum, você tem flores. O Glória, ele é calado tanto no Advento quanto na Quaresma, e ele pode estar presente nos outros dias. Por quê? Porque o Glória é o canto da vitória dos anjos. E, na verdade, no tempo da Quaresma e do Advento, o que a igreja quer transmitir é a vitória de Deus aconteceu, mas você tem a sua parte a fazer. Então, você cala e reprime e represa o canto de glória para ele poder explodir de você quando você anunciar a Páscoa ou o Natal. Então, tudo é um sentido mais de você ir, sabe, guardando para aquilo, fazer um movimento. O aleluia, ele deve ser evitado no Advento, não é proibido, mas existem inclusive músicas de aclamação ao Evangelho que são próprias do Advento, porque não tem aleluia, como por exemplo, ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz aclamar, preparai o caminho. É própria do Advento, porque é um canto de aclamação ao Evangelho que não fala aleluia nenhum. Então, meu marido fica furioso quando eu falo isso, mas é o caso. Se você não tivesse outros cantos de aclamação, tudo bem, mas nós temos. Então, por que não usar e seguir junto com a esteira? Agora, na Quaresma, o aleluia é mais do que evitado. É um evitado aí com letras maiúsculas. Ele pode até ser tolerado no tempo do Advento, mas no tempo da Quaresma, o aleluia não entra. Do ciclo da Páscoa e do tempo comum, sim. A música tem que ser comedida, tanto no Advento quanto na Quaresma. Não é que seja música fúnebre, não, gente. Mas evitar músicas que tenham muito auê, que distraem as pessoas daquilo que a igreja está tentando nos passar como mensagem nesse tempo. Já no tempo da Páscoa e no tempo comum, ela deve ser festiva e alegre. Cobrir as imagens. Olha, Tânia, é opcional agora. Esse ano já foi opcional? Sim, já desde a década de 70 que é opcional. Há muitas igrejas cobrem ainda. Mas você sabe por qual o sentido de cobrir as imagens na igreja? Seria para dispersar?
Não, não é isso não. Na Idade Média, quando a quaresma era levada a sério, que as pessoas faziam realmente penitência e exame de consciência para descobrir o que precisavam ser aperfeiçoado, a conclusão era: eu sou tão pecador que não sou digno de olhar para quem já alcançou o altar. Então, não é que você cobre o santo para deixar o coitadinho do santo de castigo, que ele não fez nada de errado, né? Você cobre porque você não se sente digno de olhar para quem já está lá. Exatamente. Uma pergunta até boa, mas o que quer dizer aleluia aqui? Aleluia é um canto de exaltação e de vitória de Deus, né? Ele quer dizer de vitória, de celebração. Bom, o cronograma do ano litúrgico é sempre esse. O ano começa com o Advento, então o ano civil começa 1º de janeiro, o ano litúrgico da Igreja Católica começa exatamente 4 domingos antes do Natal. Sim. Né? Então, não começa 1º de janeiro. Depois vem o Natal, a primeira parte do tempo comum, Quaresma, Páscoa, a segunda parte do tempo comum. Ora, quando que começa cada um? O Advento começa exatamente 4 semanas antes do Natal e termina na missa da manhã da véspera do Natal. A missa da noite já é Natal. O ciclo do Natal começa então na vigília, na missa da noite do Natal, do dia 24 à noite, e vai terminar na festa do batismo do Senhor. O tempo comum, a primeira parte, é assim que acaba o batismo do Senhor e vai até quarta-feira de cinzas. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa, porque quinta de manhã já é o tríduo pascal, já não é mais quaresma. O ciclo da Páscoa começa, então, na Quinta-feira Santa, né, com o tríduo pascal, e vai terminar na solenidade de Pentecostes. O tempo comum, a segunda parte, na primeira semana depois de Pentecostes, que é a festa da Santíssima Trindade, e vai terminar na festa de Cristo Rei, que é a 34ª semana do tempo comum. Mas o que é bonito é você ver que essa distribuição, ela norteia todas as leituras que a gente tem na missa. Nós, na missa, temos o ano litúrgico separado em 3 anos. O ano A, que corresponde a São Mateus, o ano B, que é São Marcos, e o ano C, que é São Lucas. Nós estamos no ano C. Você vai reparar que a maior parte dos evangelhos de domingo são tirados do evangelho de Lucas. A partir do Advento, em novembro desse ano, nós voltamos para o ano A. Vocês vão ver que de novembro em diante até novembro do ano que vem, a maior parte dos evangelhos será tirada de São Mateus. Em novembro de 2006, nós entramos no ano B. Então, até novembro de 2027, a maior parte dos evangelhos serão tiradas do evangelista Marcos. E São João, onde é que entra aí? São João, na verdade, ele tem uma mensagem completamente diferente da mensagem de Marcos, Mateus e Lucas. A mensagem de Marcos, Mateus e Lucas fica muito claro. Deus se fez homem, ele anunciou a sua palavra, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte pela ressurreição, subiu aos céus e vai voltar. Essa é a mensagem que você tem no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. É sempre essa mensagem, sempre. João não escreveu o seu Evangelho para contar isso. Isso já existia no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. João não escreveu um Evangelho para converter pagãos. João escreveu um Evangelho para quem já era cristão aprofundar a sua fé. Então, o Evangelho de João é muito mais poderoso para sacudir alguém do que os 3 evangelhos sinóticos.
Por isso o Evangelho de João entra nos tempos fortes da liturgia da missa. Quer ver como isso aqui se distribui no ano litúrgico? O ciclo do Natal diz que ele se fez homem. A primeira parte do tempo comum conta a infância de Jesus e a convocação dos primeiros discípulos. É o início da vida pública de Jesus. Aí vem a Quaresma, para te dizer que ele morreu por você e merece que você se prepare para isso. O tempo pascal é que a morte não venceu, ele ganhou. Ele subiu aos céus, então agora é a sua vez de pregar o evangelho que ele deixou. E ele um dia vai voltar para ver se você fez isso. Então, esse é o ciclo que você vê nas leituras dominicais ao longo do ano. Quer ver isso de forma mais bonita? No tempo do Advento, qual é a mensagem? Por 1, 2 ou 3. Não vou falar do tempo do Advento, porque a gente não está no tempo do Advento. Mas para vocês verem que a mensagem é a mesma. É contada por um evangelista diferente, mas a mensagem é bastante parecida. No ciclo do Natal, vejam, no dia de Natal mesmo, o evangelho é de quem? De João. Você vai ver na Páscoa, principalmente, o evangelho de João entra pesado. Quarta-feira de cinzas é Mateus, aí tempo de preparação, últimas semanas antes da Páscoa. Olha João entrando aí. Só dá João nos 3 anos, porque é para sacudir mesmo e preparar o cristão para a mensagem da ressurreição de Jesus. Aí vem a Semana Santa. Olha aqui, no dia da Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor, não importa que ano litúrgico você esteja, vai ser João. Na Sexta-feira Santa, de onde vem o Evangelho? João. Aí você entra no ciclo da Páscoa, praticamente só dá João, porque é tempo forte da igreja, é o Evangelho de João que sacode. Então, olha, tempo pascal, João, 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 quase sempre João. Nós estamos aqui na 16ª semana do tempo comum. Ontem, nós tivemos o Evangelho do ano C, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Domingo que vem, qual vai ser o Evangelho para a gente? Maria de Betânia, junto com a sua irmã Marta, recebem Jesus na casa delas, e Maria vai ouvir Jesus pregar, enquanto Marta está cozinhando lá na cozinha, e Marta vai reclamar, e o que acontece? Minha irmã não vai me ajudar? E Jesus vai responder para ela, Maria escolheu a melhor parte. Esse vai ser o evangelho que a gente vai ouvir no domingo que vem. Então, está aqui, ó, a distribuição de todos os evangelhos. E é assim que a gente é formado na fé ao longo do ano. Marcos, Mateus e Lucas, a mensagem é a mesma, João entrando nos tempos que a igreja quer sacudir a gente para algo mais profundo ainda. Amém? Amém. Semana que vem vamos ver os vasos, as roupas que são utilizadas na missa e já vamos entrar no rito de entrada da missa para a gente poder entender o que se passa lá. Amém? Mas fica gravado, Tânia, fica gravado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos então entregar a nossa semana à Nossa Senhora, pedir a ela que nos acompanhe e nos traga na próxima semana para sabermos um pouco mais sobre a nossa missa. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, gente!